E aí galera, beleza? Quem fala com vocês é o João. E o Dudu? E hoje estamos aqui acompanhado do nosso querido Igor Rê. Olá, sobreviventes do YouTube, sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo. E bom, tô aqui hoje com os meus manos Peretes pra gente fazer então a análise de mais um episódio. Mais um episódio de Ishi, então de padrão aí, o Igor tá nos acompanhando na série. Nesse episódio teremos algumas divergências, mas antes de a gente iniciar o vídeo, quero pedir pra vocês passarem lá no canal do Igor, que ele abrange tudo de Resident Evil. E tá pra sair o novo Resident aí, né? Ele já tá por dentro de todos os vazamentos. E também passar no canal de games aí que o Dudu está administrando. E os links estão no comentário fixado, valeu? Então, rapaziada, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou falar um resumo aqui dos acontecimentos do episódio, que nem no episódio passado, e daí a gente depois fala um pouquinho sobre cada coisa ali, sobre coisas específicas que cada um gostou, e a gente vai trazendo meio que uma conversa de coisas a favores e contras ali, que cada um curtiu mais que o outro, enfim, bora pro resumo. Bom, o episódio começa com as crianças levando as fotos para a polícia lá, e não dá em nada, né, como a gente já bem esperava. A Lily também, ela procura a ajuda de uma funcionária ali do Juniper Hill, que é o hospital psiquiátrico, né, e depois a gente vê que o pessoal volta pra escola, meio que vai tudo numa boa, e daí a gente vê que a amiga dela lá, da Lily, está tentando pregar uma peça com um cara da escola ali, e tipo, essas coisas bizarras de colégio americano, né? Do banheiro, então, rapaziada, a gente tem uma cena que ficou bem marcada aí no episódio, bastante gente compartilhando, que a amiga da Lily, a Marge, começa a sair os olhos dela pra fora ali. No momento que deu aquela lesma lá, eu sabia que teria alguma relação com o episódio, exatamente. Então ela, pô, tem uma cena bem grotesca lá dela tentando arrancar os olhos e pá, até não entendi muito bem o porquê dela fazer isso, mas, né, a agonia do momento, vamos passar um pano. Enfim, a Lily entra em desespero também, que conecta com os remédios que ela pegou lá e mostrou pros seus amigos. Caso a coisa aparecesse novamente, eles tomar pra ficar mais calminha ali, pá. Não tem medo dela, né? A gente não sabe se numa situação extrema mesmo da coisa isso funcionaria ou não, mas, né, vamos ver ao decorrer da temporada. A gente teve também o Leroy, nosso major, indo perguntar para o Dick. Ele também teve um pouquinho do Dick tendo algumas alucinações ali com os colegas dele, que ele arranjou um lugar para eles ficarem, né? E temos o Leroy chegando lá logo depois, que ele tava com o Will, e daí o Will teve uma presença ali do Pennywise e que a coisa se transformou no pai dele queimado, que era uma das coisas que ele temia que acontecesse na guerra, né? A gente percebeu também, o Igor mencionou aqui no nosso grupo, que a gente comenta algumas situações, né, que o Leroy, aparentemente, ele tá vendo esses balões vermelhos, então, aparentemente, ele tá conseguindo ver alguns elementos que a coisa está usando, né. A gente também teve ali um arquinho da Charlotte, um arco mais racial ali, se desenvolvendo na trama, depois eu quero saber o que vocês acham disso, e a revelação de que o cineasta, o pai da Bonnie, ele tava tendo um relacionamento com uma mulher casada branca. Foi aí a gente tem mais pro final do episódio ali o Dick controlando seus poderes de maneira ele estava no controle mesmo, não tava, sei lá, de maneira sem querer, né, digamos assim, tava conseguindo controlar ali seus poderes. Vale até a gente falar um pouquinho sobre isso também, sobre o que abrange os poderes dele, o que não abrange. Enfim, a gente tem também o arco dos indígenas ali, mais pro final do episódio, que toma bastante tempo do episódio, eu particularmente gostei, e uma revelação de como a coisa chegou ali, de um ponto fraco da coisa, e no final mesmo do episódio, a gente tem um gancho para o próximo episódio, mostrando os caminhos ali que vão chegar até a coisa, e temos os cristais ali, né, rapaziada, mostrando que a coisa tem um ponto fraco, que a gente não via nas outras obras até agora, né, que tinha um artefato ou algo que fosse tipo a criptonita da coisa, né. Então, rapaziada, o que vocês acharam do episódio? A gente já conversou um pouquinho, mas queria saber de vocês, assim. Episódio 4, mano. Temporada tá no meio. O que vocês estão achando dessa temporada e desse episódio específico aí, como um todo? Bom, então, dito tudo isso, né, o resumo, vamos aqui para o que eu achei em geral, assim, do episódio, né? Como o Peretti disse aqui, o JV no caso, a gente já tá no meio
da temporada, episódio número 4, e eu venho reclamando bastante sobre a série não ter ritmo, né? Que a gente acompanha desde o primeiro episódio, uma série que basicamente você assiste sem vontade de assistir, porque ela não empolga, ela não traz nada de muito interessante, e principalmente a cadência dos outros episódios é algo que eu sempre reclamei. Eu acho que eles não sabiam como mesclar ali os arcos que a série apresenta, seja o arco dos militares, o arco ali das crianças, era tudo muito jogado. Basicamente, ou focava em um, ou focava em outro. Então aqui no quarto episódio eu já acho que a gente teve uma cadência, né, uma mescla ali dos arcos muito melhor trabalhada, o que causou, pelo menos pra mim, a sensação de interesse durante o episódio, porque eu fui assistindo interessado nos próximos acontecimentos, principalmente pela decisão ali da série de focar esse episódio um pouco mais na relação das crianças entre si e também acontecimentos isolados deles mesmos, né? Então a gente tem ali o Will com seu pai ali pescando e acontecendo ali alguns ataques, né, entre aspas, ali do Pennywise. E a gente tem também acredito que o acontecimento principal ali do episódio, que é justamente a Lily e a amiga dela lá no banheiro, né, acontecendo aquela coisa dos olhos e tudo. Tivemos também uma nova abordagem, né, sobre um possível novo arco que tá para se iniciar aqui na série, que é sobre a Charlotte e também sobre o ex-cineasta, né, ali que a gente acaba descobrindo que ele está tendo relações com alguma mulher casada ali da cidade, que eu já vou dizer aqui para vocês a minha teoria. Eu acredito que a mulher que ele tá se relacionando é a mulher do coronel ali que prendeu ele ali, porque faz total sentido ali com por que ele não pode falar quem é, e principalmente que o marido dessa mulher ia matar os dois, né, caso descobrisse. Então, na minha opinião, é a mulher do coronel. Seguindo, a gente também vai, então, ali pra questão do Dick Halloran, né, ali sobre os seus poderes, que eu achei bem interessante também, pra ser sincero. Acho que finalmente o arco dos militares se tornou interessante, porém, acho que a questão ali dos indígenas, né, o Taniel ali, que é o personagem que eles mais dão foco ali, eu acho que tem aquele problema de ser um retcon ali muito grande, deles estarem trazendo ali o Pennywise como um assassino, de sair matando todo mundo, porque sim, sem motivos, e não porque como foi estabelecido nos filmes, de que ele só mata ali os adultos, principalmente, quando ele tá com muita fome, e aqui aparentemente ele só caça ali se invadir o território dele. Então queria saber muito da opinião de vocês também sobre isso. Um adendo, aproveitando que tu falou ali do retconzinho, mano, do Pennywise em si, eu tô sentindo que eles estão meio que lidando com o Pennywise na série em si com uma ameaça, pelo menos municipal, tá ligado? Meio que todo mundo, eu senti isso, todo mundo tem um pouco de conhecimento sobre a coisa e ele meio que não se torna uma lenda urbana, assim, sabe? Que eu sinto nos filmes, particularmente, que ele tá lá na espreita. Parece que ele, tipo, na série em si, nessa produção, ele é algo que todo mundo sabe que ele tá ali. Ele é um elemento estabelecido da cidade já e tá. Principalmente os indígenas ali, né? Tipo, o guri mesmo que citou que que essa história do It é uma história passada de geração, né? Então, tipo, meio que todos os indígenas ali, eles sabem do It e sabem que ele existe ali, né? De certa forma. Eu confesso que eu particularmente gosto mais dele sendo meio que uma lenda ou algo a ser investigado sempre nas histórias, sabe? Não curto muito ele ser estabelecido como uma entidade naquela cidade ali. Mas, o que tu achou inclusive os indígenas, só pra dando uma lenda aqui que o Dudu falou, próprios indígenas comentam, né, inclusive sobre o porquê que eles estão investigando ali, ficando de olho, né, que eles conseguem umas fotos deles ali meio que escondidos, olhando ali o que eles estão fazendo e tudo ali, os indígenas, e eles comentam que eles estão fazendo isso porque é o dever deles proteger, né, a terra ali, proteger os cristais e tudo, pra, né, justamente conter o Pennywise, né. A gente tem uma coisa que eu não sei se é retcon ou não, né? Mas a gente tem o nome, né? Que eles deram de Galu pro Pennywise, né? Que é o nome da coisa em si, né? Então... Mas eu gosto mais de Pennywise, obviamente. Eu achei meio cômico, pra falar a verdade. Mano, e tipo assim, eu senti que esse arco dos indígenas foi meio pra eles preparar o terreno pra esse arco dos militares, tá ligado? Tipo, que mostrou ali que ele matava geral, tá ligado? Não era, tipo, só crianças, enfim. Eu achei que eles deram uma preparadinha ali pra ele matar geral dos militares também, tá ligado? Nesse próximo episódio, eu acho. Mano, pra mim, desculpa interromper, mas pra mim é uma coisa que é meio óbvio que eu acho que os militares vão atrás daquela casa ali, tá ligado? E eu acho que
talvez ali seja o ponto que dê a merda, né? Eu posso estar falando isso com base em trailer ou não, né? Daí eu não sei se Pior que eu vi algumas identificar. imagens, assim, no futuro da série, né? E pelo jeito, mano, vai se tornar algo que nem eu disse, tá ligado? Vai ser uma ameaça meio que, no mínimo ali, municipal. As coisas vão escalonar muito, né? Se eu não me engano, eu não sei se eu, uma cena no trailer. Gosto dessa ideia. Eu não sei se eu gosto muito dessa ideia pro It, tá ligado? Puxando o Stranger Things aqui agora. Eu tô com medo dessa última temporada justamente porque vai se tornar algo municipal ali, todos têm conhecimento. Trazendo pra It também, eu sempre tenho esse receio, assim, quando as coisas começam a escalonar muito, sabe? É porque justamente, né, eu acho que até os filmes deixaram muito esse gostinho, né, de mistério, de investigação. Isso. E principalmente aquela coisa de a gente acompanhar as crianças sendo desacreditadas pelos adultos, né? Porque justamente fica aquele negócio, eles estão falando de um palhaço, tem criança desaparecendo, é normal, é um criminoso, tipo, eles estão nem aí, sabe? Inclusive o próprio coronel no início do episódio, ele meio que caga ali e até zoa as crianças ali. Sim. É porque eles não veem, inclusive já ligando o outro ponto que tu comentou, que eu até citei antes no grupo, que é o pai, né, do Will, ele conseguindo supostamente, né, não sei se é verdade ou não, mas ele tá vendo os balões ali do Pennywise e isso eu fiquei tipo, por que isso tá acontecendo? Uma coisa que eu só queria juntar com essa última parte aí, é justamente essa parte do Major ali vendo, né, os balões ali, que é uma coisa que eu acho que esses balões meio que representam algo do gênero, tipo, o Pennywise passou por aqui, sabe? Porque justamente nas duas cenas que ele aparece os balões aí como se fossem vestígios dele ali, né? Eu gosto desse elemento. Eu gosto também, então, eu gosto. E também juntando com o fato de que todas as fotos aparecem, tipo, não aparecem as aparições, mas aparece o Pennywise, né? Então, tipo, das fotos que que as crianças apresentam lá no começo, então, tipo, o Pennywise é essa versão física da coisa, né? Né? Tipo, e toda aquele resto é tudo ilusão e tal. Mas, mano, num geral, eu achei legal esse episódio. Nas duas últimas reviews a gente citou que essa série tá faltando, eu acho que um ponto assim crucial, sabe? Aonde vai começar a escalar a série. E eu acho que talvez esse episódio possa ter começado isso, né? Querendo ou não, no quarto episódio agora. Até porque a gente já tá no meio da série, né? Não sei se é spoiler comentar, acho que não é spoiler porque ainda não soltou, né? Mas aparentemente o Pennywise vai aparecer nos próximos episódios, né? Do quinto em diante. Finalmente. É uma coisa boa, né? Que já a segunda metade já, né? Até porque nesse episódio ele já apareceu mais, né? E eu acho que talvez se tu tivesse, tipo, numa época diferente, como eles vão abordar futuramente, pelo jeito, né? Uma época diferente, mais distante ali, talvez fizesse sentido não ter o palhaço. Mas, tipo, ali é tão próximo do outro ciclo, que é o dos perdedores ali, né? Que é o It 1. E, tipo, não faz muito sentido a coisa não se manifestar como um palhaço, já que lá ela se manifestou tanto como um palhaço, tá ligado? Tipo, o Pennywise é essa figura principal do palhaço o tempo inteiro, né? Tipo, obviamente, né, o primeiro filme ele tem aquelas cenas isoladas de cada um, né? Cada um, ele meio que, cada um tem seus medos ali, né? Mas no geral é só o Pennywise que aparece e isso que é o bom dos filmes, né? Coisa que a série não tá explorando tanto essa figura, né? Mas que tomara que a partir de agora apareça. Eu acho que ela explora em alguns momentos de maneira certa, assim, tipo, tem algumas ilusões que são maneiras, mas tem algumas outras ilusões que são qualquer coisa, pelo menos pra mim, assim. Tipo, esse elemento que vocês trouxeram também nos outros reviews, né, de bonecão de CGI, mano, já não tá mais me impactando nada, tá ligado? Aquela cena lá dos indígenas, já deixo pra vocês a palavra aí. O que vocês estão achando dessas manifestações dele? Tipo, tanto no da escola, quanto nos indígenas ali. O que vocês acharam dessas manifestações, cenas de terror, assim, da série? O que vocês estão achando? Então, acredito que a cena do Will, né, lá no lago, eu achei ela muito bem feita, assim, até porque não é bem CGI que eles usaram ali, né? O ator tá ali mesmo, até tem no making off depois pra assistir ali como é que eles fizeram a cena. Então, nesse momento você realmente fala, nossa, é real, da hora até. Não, confesso que eu não senti medo, nem tomei susto, porque como eu já comentei aqui, é difícil isso acontecer, mas é da hora de assistir, é um negócio que você fala, ok, isso aqui tá bem feito. Já na parte que a gente, né, acho que vai ter que comentar, né, da parte da escola, né, vou confessar que a questão da CGI realmente tá fraquinha, né, eu acho aqueles olhos lesma lá, bem falso, pra falar a verdade, mas em compensação eu acho que o impacto da cena, ela é bom. Tipo assim, beleza, foi CGI fraca, só que o impacto final dela ter arrancado o olho fora, eu achei interessante. Porque o que eu interpretei dessa cena? A personagem, né, ali, ela sente ali uma culpa também por estar enganando a amiga, mas também dá pra ver que ela se sente uma garota feia, né? Até quando ela tá ali comentando que, o
o Os fulano... óculos, né, também. o fulano gosta de você. Ela para na frente do espelho, olha pra roupa dela, assim, de lãzinha, assim, meio simples, olha os oclão dela lá. E aí, nisso que ela começa a ter os efeitos do Pennywise. Meio que o Pennywise sacando, então esse é teu medo? Teu medo é porque tu te sente feia, então agora eu vou te causar isso. E eu acredito que ela fez, eu acredito que talvez o JV sentiu um pouco disso pelo que ele falou, mas, tipo, por que ela cortou o olho fora, né? Eu acho que é uma coisa mais de entrar em pânico, né, e de realmente estar vendo aquela visão turva, né, que o Pennywise fez ela ver, e ela entrar em pânico na cabeça dela, achando que, pô, eu tô assim, eu tô esquisita, eu sou isso, então ela querer rasgar o que é esquisito nela, né, porque os olhos, né, por conta do óculos, eles ficam muito grandes, né, ali, então Ela meio que até é uma menciona analogia. no primeiro e no segundo episódio, né, sobre Isso, então eu vi mais como uma analogia aqueles óculos e muito ela querer cortar fora, como pensando, tipo, eu quero tirar essa coisa horrível de mim, isso aqui não, eu não quero ser assim. E obviamente, né, por ela estar em desespero, ela realmente arrancou o olho fora, né? Que eu achei uma cena bizarra, cara. Eu acho toda a montagem ali no final dela ir na serra, cortar o olho fora, e aí ela cai no chão, assim, a Lily vem por cima e, né, com a faquinha na mão ali, não sei o nome daquilo, mas enfim. Achei muito massa, cara. Achei muito massa. As crianças vendo ela cheia de sangue. Achei a montagem da cena muito boa. Então eu particularmente gostei, mas concordando sobre CGI. Tá ruim. Principalmente na parte ali dos indígenas. Assim, aquele padre lá se transformando num bonecão de posto é bem complicado. Eu acho que quando vai muito ali pro CGI, meio que a animação, tá ligado? Tipo, vai 100% CGI. Daí, tipo, meio que me tira também da série. Não é quando, tipo, tu mescla meio que elementos de CGI com prático. Então, eu acho que quando vai pro 100%, me tira do terror, assim, ou da tensão. Que e vocês não concordam que as melhores partes, inclusive, são as que não tem coisa grotesca, é mais algo psicológico, que nem na cena do mercado. Ou do Will, né, nesse episódio. Eu gostei daquela o do Will, algo mais psicológico, ali de olhar no telescópio, aí do nada aparece. Eu acho que a série sai melhor nesses casos. O CGI deixa a desejar, né? Acho que é a melhor cena que tem essa grotesca, assim, essa coisa grotesca pra mim é aquela cena ainda da Roni, né? Da gravidez lá e tal. O jeito que ela é construída, né? Como ela achando que tá dentro dentro da barriga ainda, né? Por causa do cobertor, eu acho bem legal. Mas realmente, assim, as partes que parecem que tem menos CGI, geralmente são as mais legalzinhas, né? Porque a gente teve, graças a isso, talvez um primeiro vislumbre ali de um detalhe que parece Pennywise, né, quando o Will olha no telescópio e tal, que até agora acho que tá sendo uma das crianças ali mais interessantes dali, né, com certeza. E tanto é que eu acho muito legal justamente a cena que ele sendo talvez o mais inteligente deles ali, ele se liga que o Pennywise ele é atraído pelo medo e se alimenta por ele, né? Por que disso? Muito Achei massa, legal, cara. né? Eu achei bem legal mesmo. Ele usando meio que conceitos de animais, né? Que realmente existem. Isso eu acho legal. Ô, mano, então pra finalizar, quero saber de vocês. Nota pro episódio. Mas antes, se vocês quiserem falar ali de um elemento meio que chave desse episódio, que foi o Dick usando os poderes, o que vocês acham, assim? Vai acontecer alguma coisa com o Dick em si, ou eles vão usar esse até agora pra achar o Pennywise e depois já era? Mano, eu achei uma parte legalzinha, mostra bem ali, né, os poderes dele e o que ele faz, mas ao mesmo tempo tem essa interpretação de a gente não sabe exatamente quais são esses poderes dele, né? Então ainda é aquele mistério se ele tem 100% do controle, às vezes ou não, né? Nem quando ele tentou usar com o Pennywise, né? Obviamente o Pennywise meio que viu ele, né? Mano, mas isso eu dessa vez achei ele muito controlou da hora. bastante. Tipo, então, dessas visões que ele tá tendo, a última que ele teve lá no helicóptero, eu acho que foi a mais da hora, porque, tipo, ele não tava esperando ser visto, tá ligado? Pelo Pennywise, e o Pennywise não tava esperando alguém com poderes ali. Eu interpretei dessa maneira, e foi uma interação bacana. O que tu achou, Igor? Acho bem legal. Então, apesar da cena, assim, no geral, ser legal, eu acho que, sabe? O ser humano com poder. Eu tenho poderzinhos. É como eu comentei aqui ao longo dessa análise nos outros episódios, eu acho que a série brilha muito mais quando é uma coisa pé no chão. Claro, Pennywise não é pé no chão, né, no caso, mas o que eu quero dizer é que quando o resto é pé no chão e apenas o Pennywise é o centro das coisas. Então, por exemplo, poderzinho do Dick. Pô, sei lá, eu não compro essa ideia. Eu acho que, assim, eles... Não sei pra onde eles vão ir, porque realmente não tenho nenhuma ideia de onde eles podem
levar esses poderes do Dick. Claro, como vocês comentaram, é legal, questão, tipo, do Pennywise ver ele, e aí, tipo, ele ficar meio que, assim, sem saber o que fazer, e aí começar a ter ali as visões atrapalharem o mundo real, digamos assim, né? Que é ele fazendo coisas ali que podem prejudicar a vida dele. Mas, sabe, eu não sei aonde vai levar. O meu ponto é aonde eles querem chegar com o Dick, com os poderes dele. Porque eu acho que, sei lá, eu tiraria isso da série facilmente e daria esse arco pra outros personagens, outras coisas assim acontecendo na série. Uma coisa que. Até porque a gente fica meio assim, o que que acontece com o Dick depois disso, né? Tem toda essa questão, né, do universo ali do Stephen King e tal, então. Mas daí, tipo, ele saiu de Derry, por isso que ele não aparece mais nos filmes, tipo, sei lá, fica meio claro com essa história que talvez que o Dick seja um personagem que seja, pra It, seja um pouco descartável depois de certo momento, né? Então. Eu tô achando meio termo ali, confesso que tô com o pé atrás em relação a isso. Por causa que acho que os caras têm fortes chances de cagar ali com algum desfecho que eles nem sabem o que eles estão construindo. Por causa que às vezes eu sinto que, tipo assim, o Stephen King, ele teve ele fez aquela obra, mas eu não sei se ele fez tanto do macro daquele universo, sabe? Ou se foi somente focado nas obras do It ali. Então, tô com um pé atrás, assim, deles abordarem esses negócios. Tipo, tem toda uma doideira de universo celestial ali, dessas entidades. Não sei se vai ser tão legal de ver isso, né? Mas, então, rapaziada, nota pro episódio pra vocês. Mano, pra mim é um 8, como eu falei, né? É um 7,5, 8. Acho que finalmente nesse episódio a série dá uma alavancada. E é definitivamente o primeiro episódio ali que talvez dê uma certa vontade de assistir o próximo, né? Que ele tem ali uma certa ligação, né? Com aquela casa ali onde o It tá. Então eu acho isso bem legal. Eu, assim como o Dudu falou, eu gostei bastante do episódio, na verdade mais do que eu achei que ia gostar. Acho que as coisas finalmente estão caminhando por um lado bom, mas ao mesmo tempo com muito receio, porque eu já vi os trailers e tem certas coisas que eu não vou comentar aqui agora, porque senão ia demorar muito tempo, mas várias coisas que me deixam um pouco com medo. Mas analisando esse episódio como um todo, a nota que eu dou é uma nota 9. Eu gostei bastante desse episódio, acho que eles finalmente, como o Dudu falou, deixaram um ganchinho, tipo, opa, vamos ver o que vem no próximo episódio. E pra mim poderia já ter o próximo episódio. Então esse é o primeiro episódio da série que me deu essa vontade de assistir o próximo. O resto eu literalmente caguei. Então nota 9 aí pro quarto episódio de It. Bem-vindo a Derry. Rapaziada, eu tinha dado nota 6,5, tá? Mas conversando um pouco mais, falando com vocês, eu mudei minha nota pra uma nota 7. Eu acho que ele é um pouco melhor do que o último. Muito pelo final dele, que eu gostei bastante, que finalmente tivemos um cliffhanger nessa série, né? Que eu juro, eu já tava preparado pra falar pra vocês aqui no final do vídeo que eu poderia dropar dessa série, tipo assim, não ver nos dias que ela está sendo lançada, né? Mas esse finalzinho me deixou com vontade de assistir o próximo episódio, sim. Então era isso, rapaziada. Valeu demais, Igor, aí, pela companhia mais uma vez. E meu mano Dudes, valeu demais também. Valeu sempre. Domingo que vem aí, tamo aí de volta. Se Deus quiser, vai ser um episódio bom. Vai ser muito bom. Creio que apareça oração para aparecer o Bill Skarsgård como Pennywise. Exatamente. E não esquece de passar lá no canal do Igor. Muito obrigado pelo vídeo aí. Antes, qual a palavra desse episódio, rapaz? Pra pessoa que assistiu até aqui ao vídeo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, cara, não esquece de deixar aquele comentário dizendo o que você achou, tanto do vídeo quanto do episódio também, porque isso ajuda o engajamento do canal e, claro, também a gente gostaria muito de saber a opinião de vocês. Se você assistiu até aqui, comenta galô aqui no campo dos comentários que a gente com certeza vai estar lendo e respondendo o seu comentário, beleza? Mas então é isso, vou deixar agora pra meus manos finalizar o vídeo. Então é isso, rapaziada. Valeu, deixa o like aí. Não esquece de passar nos canais do link no comentário fixado. Valeu. Tamo junto. Beijo. Valeu.